Quero saudar a você que me acompanha neste momento, nós que queremos levar até você a formação para que você entenda o que é a verdadeira consagração à Santíssima Virgem Maria, segundo o método de São Luís Maria de Montfort. Uma consagração que muitas vezes é mal entendida e mal compreendida por tantas pessoas, mas que é algo sublime, algo precioso que São Luís Maria de Montfort nos deixou através deste livro chamado O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que ele mesmo escreveu. Se nós abrirmos na introdução, pouco antes da introdução, na apresentação deste livro, nós vamos encontrar uma frase muito interessante que quem escreveu foi Dom Frei Henrique Golan Trindade. Ele foi o primeiro arcebispo de Botucatu, São Paulo. Na época ele ainda era franciscano. E ele então, o que ele faz? Ele, na sua apresentação, ele diz o seguinte: é pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. É pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo deve reinar no mundo, isto é, no pequeno mundo que é a alma humana, no mundo maiorzinho que é a família e no grande mundo que são as sociedades e as nações. Qual é a razão de ser desta consagração? É pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é pela Santíssima Virgem Maria que Jesus deve reinar no mundo. Esta é a razão, né? E por isso que Dom Frei Henrique, ele vai dizer que mundo? O pequeno mundo, que é a alma humana, o mundo maiorzinho, que é a família, e o grande mundo, que são as sociedades e as nações do mundo inteiro. Então, a devoção a Jesus Cristo, ela deve vir ao mundo por intermédio de Maria Santíssima. Então, espalhar a devoção a Maria Santíssima é, pois, nesta perspectiva, a maior obra que um homem pode aspirar. E São Luís Maria de Montfort, ele se propõe a preparar o futuro reino de Cristo, fazendo com que lhe parece ser o mais essencial, que seria o mais importante, o mais urgente, o que produzirá quase que automaticamente o resto, que é espalhar a perfeita devoção a Maria. Então, a nossa consagração à Nossa Senhora, ela começou lá no Calvário. Então, foi Jesus mesmo que nos deu essa graça. Então, quando Jesus ele nos entregou a sua mãe para ser a nossa mãe, ali começou a nossa consagração à Nossa Senhora. Então, quando Jesus ele se dirige à sua mãe, ele chama de mulher, em vez de chamá-la de mãe, em Caná da Galileia e aos pés da cruz. É para quê? É para indicar qual é a mulher a que Deus se referiu no Gênesis. Então, esta mulher é a sua mãe. Então, na cruz, momentos antes de morrer, Jesus, ele nos entregou a sua mãe quando ele nos disse: mulher, eis aí o teu filho. Então, conforme ensinaram os santos, nós precisamos da Virgem Maria para a nossa salvação. Então, daí vem a necessidade da consagração à Nossa Senhora. Então, o milagre das bodas de Caná mostra, com toda clareza, que tudo que a Virgem Maria pedir a Jesus, ele atenderá. E ela sabe pedir aquilo que está de acordo com a vontade de Deus e aquilo que é para o nosso bem. Então, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem orientou e conduziu muitas almas no caminho da perfeição pelo mundo inteiro. Então, agora é preciso também ressaltar aqui que São Luís Maria de Montfort, ele escreveu este tratado para os católicos autênticos. Por isso, o padre William Faber, ele é um célebre sacerdote inglês do século XIX, ele conclui o prefácio
da sua tradução original francês, né? A tradução do Tratado da Verdadeira Devoção do francês, ele conclui com essas palavras: com certeza, os que vão ler este livro já amam a Deus e desejariam amá-lo ainda mais. Então veja, já amam a Deus e desejariam amá-lo ainda mais. E de que forma que nós vamos amar mais a Deus? Através da perfeita devoção e consagração à Santíssima Virgem Maria. Então, esse tratado da verdadeira devoção, ele é uma arma de fogo, né? Uma arma explosiva. O demônio, ele teve medo desse livro. E São Luís Maria de Montfort, ele foi um missionário francês, ele foi um grande pregador, e ele recebeu do Papa a missão de ser pregador apostólico. E aí ele vai pela França ensinando as pessoas, ele vai pregando o evangelho como método. E qual é esse método? O método da entrega total à Virgem Maria. E esse método de São Luís Maria de Montfort, ele foi posto à prova na Revolução Francesa, que aconteceu de 1789 a 1799. Então, ou seja, em todas aquelas regiões por onde São Luís Maria de Montfort, ele passou evangelizando e aplicando o tratado, ou melhor, aplicando a consagração total à Santíssima Virgem Maria, quando veio a Revolução Francesa, naquelas regiões por onde São Luís Maria de Montfort passou, foram os lugares que mais tiveram mártires, que não renegaram a fé, e que entregaram a sua vida por amor a Jesus Cristo. Graças a quê? Graças à evangelização e graças a esse método que São Luís Maria de Montfort utilizou, que era o método da total consagração à Santíssima Virgem Maria. Então, em toda parte por onde São Luís passa, né, aos pobres, aos ricos, aos pequenos, aos grandes, né, aos pecadores, aos justos, ele prega a Maria, sua boa mãe. Ele ensina a chamada santa escravidão. Ele ensina a devoção ao rosário. Ele estabelecia, né, em todas as paróquias onde ele pregava, a devoção da santa escravidão de Jesus vivendo em Maria. E essa pregação lhe suscitou não poucas dificuldades, mas atraiu também muitas graças sobre os seus ouvintes. Então, quando São Luís Maria de Montfort, ele falava de Maria, né, fosse em particular, fosse em público, era em termos assim tão fortes, em termos assim tão tocantes, que ele comovia o coração dos ouvintes. A todos ele transportava, e ele mesmo, ele parecia assim fora de si. Então, esse livro, ele não é uma obra longamente preparada, né, no silêncio de um gabinete de trabalho para se apresentar depois como uma surpresa aos leitores. Não, não. É o resumo, na verdade esse tratado é o resumo da pregação de São Luís Maria de Montfort. Então, antes de suas ideias irem aqui para o papel, o santo missionário São Luís as havia pregado centenas e centenas de vezes. E lendo, né, este livro, nós sentimos logo a ausência de qualquer esforço, assim, de composição por parte do autor. Então, esse livro ele possui inteiramente o assunto, ele escreve ao correr da pena, né? Ou seja, ele não vai pensar, ele vai escrevendo aquilo que ele viveu, sem emenda, sem repetição, ou melhor, ele escreve o que continuamente ele falava desde muitos e muitos anos. Aliás, né, é ele mesmo, São Luís, que vai afirmar: pego na pena para escrever o que eu ensinei, em público e em particular, nas minhas missões e durante longos anos. Então, na prática, a devoção, ela vai conservar essa devoção à Santíssima Virgem, ela vai conservar esta dupla qualidade. Primeiro, o abandono do filho, que em tudo recorre à sua boa mãe com uma confiança assim inteira. E segundo, a dependência do escravo. Então, o abandono do filho, primeiro, e segundo, a dependência do escravo, que trabalha para a sua senhora, renovando a primeira consagração antes pela oferta de trabalhos do que por uma simples fórmula. Então, por isso, né,
que o diabo, o demônio, ele escondeu esse tratado durante 130 anos. Ele usava o método, mas não tinha colocado por escrito São Luís. Então, ele usava esse método, mas ele não tinha colocado tudo isso por escrito, né? Aí ele escreve, né, assim, na pena, como você pega um papel, você escreve, ele escreveu tudo aquilo, né, e ele morreu. E aí o tratado, ele ficou escondido num baú por 130 anos. E São Luís, ele teve uma visão quando ele escreveu o tratado, e ele falou disso. Ele viu que o diabo odiava o tratado. E se você pegar no número 114 do Tratado da Verdadeira Devoção, você vai ver que o próprio São Luís já tinha profetizado que o demônio odiaria esse tratado e esconderia. Veja o que ele falou. Diz São Luís: vejo no futuro animais frementes que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos este pequeno manuscrito, e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo, ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. Então, o nosso trabalho é fazer o contrário do diabo. Se o diabo escondeu, nós devemos divulgar. Nós temos que ser apóstolos deste método de devoção. Então, esse livro foi muito odiado por Satanás, porque ele sabia que muitas pessoas iriam para o céu através desse livro, né? Então, tanto é que depois, né, quando veio a Revolução Francesa, se escondeu, né, tudo, né, e aqueles escritos de São Luís foi escondido num baú. E 130 anos depois da morte de São Luís, depois que ele foi escrito, um padre encontrou. E aí mandou imprimir, e hoje é um dos livros mais lidos, né, e mais divulgados no mundo, né? E é claro, o diabo ia odiar mesmo. Porque quando o diabo ele tem raiva de alguma coisa, é porque tem alguma coisa de Deus. Pode ver, aquilo que o diabo tem raiva é porque ali tem alguma coisa de Deus. Quando uma pessoa se veste com modéstia, ela muitas vezes é ridicularizada. E o diabo odeia isso porque nisso tem a mão de Deus, né? E assim, muitas outras coisas. Então, o Tratado da Verdadeira Devoção, nós diríamos assim que ele é o grande legado de São Luís Maria de Montfort para a Igreja. Então é uma obra, né, deste grande santo, escrita por ele antes da sua morte. Ele viveu de 1673 a 1716. E o livro, né, esse tratado, ele nos fala da devoção a Nossa Senhora, e ele nos fala da necessidade da consagração a ela. Além disso, né, o tratado, ele nos dá um método simples e eficaz de consagração, de nos entregarmos, né, uma forma de consagração, de nos entregarmos inteiramente a Maria. Por isso que ninguém pode se consagrar sem ter lido esse livro. Então, na verdade, é condição para uma pessoa se fazer a total consagração, a condição é ler esse livro. E a finalidade desse livro, né, segundo São Luís Maria de Montfort, é mostrar como Maria Santíssima ainda é desconhecida, o que é uma das razões de Jesus Cristo também não ser conhecido como ele deveria ser. Então, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele nos leva ao conhecimento do reino da Virgem Maria e ao conhecimento do reino de Cristo. E São Luís, ele diz, né, que Jesus, ele veio ao mundo por Maria e por ela deve voltar no fim dos tempos. Então, se ele veio no mundo por Maria, e é por Maria que ele deve voltar no final dos tempos. Então, Nossa Senhora, na verdade, é aquela que está preparando a segunda vinda de Jesus. Por isso que tem crescido, né, o desejo das pessoas se consagrarem totalmente à Santíssima Virgem Maria. Não é modinha isso. Na verdade, é o grande exército de Maria que se forma para preparar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que virá através da Santíssima Virgem Maria. E por quê? Porque Maria Santíssima
é a mulher que esmaga a cabeça da serpente, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E lá, em Gênesis, acontece a grande tragédia da humanidade. Fala-nos do pecado que entrou no mundo. Lá no Gênesis, veja bem, fala do pecado que entrou no mundo. E depois, a Bíblia inteira, ela vai consertar esse pecado. Então, se a gente for lendo depois todos os escritores bíblicos do Antigo Testamento, nós vamos ver que a Bíblia, depois desse pecado que entrou no mundo por Adão e Eva, a Bíblia vai ser inteirinha para consertar esse pecado. Então, a serpente, ela consegue injetar, né, o seu pecado em Eva e, através dela, injetar o pecado em todas as gerações, em todos os homens. E Deus, ele faz uma promessa: eu porei inimizade entre a serpente e a mulher. E a promessa é que a mulher e a serpente são inimigas. Essa mulher é Maria. O diabo e Maria, eles não dão certo, não. Eles não se bicam. Porque a mulher terá o poder de esmagar a cabeça da serpente. Deus, o que ele vai fazer? Ele vai dar a Maria o poder de vencer o mal. Então não é Maria que quis esse poder. Deus a deu. Deus deu esse poder a Maria de vencer o mal. Então o diabo, ele odeia essa mulher, porque ser vencido por um Deus é fácil de aceitar, mas ser vencido por uma mulher, uma criatura como eu e como você, isso humilha o demônio. Se você quiser vencer, meu filho, todos os males na sua vida, é só você chamar a Santíssima Virgem Maria. Quando nascemos, o demônio, o que ele fez? Ele nos aprisionou pelo pecado original. Mas Maria nasceu sem o pecado original. Maria nasceu imaculada, a Imaculada Conceição. Então, sobre nós, o demônio tinha poder, mas sobre Maria não. E além de nascer sem pecado, Maria, ela passou a vida inteira sem pecar. E por isso o diabo nunca conseguiu tocá-la. Por isso Maria, ela é a única criatura que tem o poder de vencer e de destruir o pecado. Então, o diabo odeia Maria mais do que a Jesus Cristo, porque ela foi a única criatura que ele não conseguiu pegar, que ele não conseguiu tocar. Por isso que eu acho linda aquela música que nós cantamos: quem é esta que avança como a aurora? Então, quando esta mulher chega, os diabos tremem, porque ela tem o poder de vencê-los. Ela tem o poder que Deus deu a ela. Então nós precisamos nos unir a ela contra a luta do mal. E São Luís Maria de Montfort, que é o mestre, né, da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, ele diz assim, é tão linda essa frase de São Luís, ele diz assim: quanto mais em uma alma o Espírito Santo encontra Maria, sua querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo. Então, quanto mais nós temos Maria, mais o Espírito Santo produzirá o Espírito Santo, Jesus Cristo em nós. E qualquer pessoa fiel que tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode atrever-se a dizer: mil graças a Maria, pois este Jesus que eu possuo é seu bendito fruto, e sem ela eu jamais o teria. Então, se nós temos Jesus, é por causa de Maria Santíssima. E é por isso que um filho de Maria é um filho do paraíso. Porque é impossível condenar-se quem se recomenda e quem se entrega à Santíssima Virgem Maria, e sobre quem ela baixa seus olhos compassivos com amor maternal. Não se condena nunca, não. Por isso que dizia o grande São Boaventura, ele dizia assim: existe uma nova bem-aventurança a acrescentar aquelas que foram proclamadas por nosso Senhor Jesus Cristo.
E a nova bem-aventurança é essa: bem-aventurados aqueles que se entregam à Santíssima Virgem, seus nomes estão escritos no livro da vida. E São Boaventura, ele continua dizendo assim: jamais encontrou-se o Cristo a não ser com Maria e por Maria. Quem procura o Cristo fora de Maria, em vão o há de encontrar. Então lembremos-nos, né, que os pastores de Belém, eles encontraram o menino Jesus com a sua mãe. Nós não o encontraremos em outro lugar a não ser se não for através de Maria. E São Fulgêncio, ele vai afirmar que Maria é a escada celeste pela qual Deus desceu do céu sobre a terra, a fim de que por ela os homens mereçam subir ao céu. Então, a graça, ela vem de Jesus como de sua fonte e nos chega por Maria, que é o canal. Ou seja, a graça vem de Jesus. Jesus é a fonte da graça, mas Maria é o canal. Por isso que Santo Antonino, ele dizia assim: pedir graças e querer obtê-las sem a intercessão de Maria é pretender voar sem asas. E São João Damasceno, ele dizia: ser devoto vosso, ó Virgem Maria, é uma arma que Deus dá a quem quer salvar. Então, por Maria, a gente chega a Jesus. Sem Maria, meu filho, minha filha, há só fracassos. Nós não podemos desunir o que Deus uniu. Qual é a razão, né, de querer cometer a crueldade de separar a mãe do filho, Jesus de Maria e Maria de Jesus? Então, a Divina Mãe, ela pode e ela quer salvar-nos. Então, para a realização da nossa salvação, falta o quê? Só o nosso abandono e entrega absoluta a ela. Por isso, eu convido você que está se preparando para se consagrar à Santíssima Virgem Maria, que você diga muitas vezes durante o dia, muitas vezes: sou todo teu, ó Maria, e tudo que é meu é vosso também. Repita de novo, você que está aí, repita comigo: sou todo teu, ó Maria, e tudo que é meu é vosso também. Agora, nós perguntamos, mas e a igreja? A igreja aprova esse tratado? A igreja aprova essa consagração? Sim. Então, não se pode objetar que esta devoção seja nova ou sem importância, diz aqui São Luís no tratado. Não é nova, diz São Luís, porque os concílios, os padres e muitos autores antigos e modernos falam desta consagração a Nosso Senhor, ou renovação das promessas do batismo, como uma prática muito antiga, e aconselhando-a a todos os cristãos. Então está falando aqui. Então, mas será, nós perguntamos, mas será que a santa escravidão é uma doutrina certa, segura, aprovada pela Santa Igreja? Eu digo para você que é sim. Essa doutrina, ela é plenamente aprovada pela Santa Igreja e a sua prática entra plenamente no espírito do Evangelho. Então o Evangelho, como diz o apóstolo, ele é um escândalo para os judeus e é uma loucura para os gentios. E como a sabedoria deste mundo diz, o mesmo apóstolo também é loucura perante Deus. Então basta, né, a gente averiguar que o fim dessa devoção é a humildade, é a renúncia de nós mesmos, é o espírito de sacrifício, para se poder dizer que é uma doutrina profundamente evangélica. Então, podemos ajuntar a este argumento mais um outro de grande valor. É que tal devoção é o meio de amor mais ardente à Mãe de Jesus, amor que a Igreja procura sempre incutir com tamanha insistência nos seus fiéis. Então, assim sendo, já se vê que praticando-a, nós estamos plenamente com o ensino do Evangelho e com o ensino da Igreja. E os sumos pontífices aprovaram isso. Nós vamos ver, por exemplo, o Papa Clemente VIII, 1592, ele confere grande indulgência à confraria dos escravos, estabelecida nos conventos religiosos do Hospital da Caridade, né? Assim como aos que
tragam consigo e recitem a coroinha de Nossa Senhora. Temos o Papa Gregório XV, né, 1621, ele confere igualmente indulgência aos escravos de Nossa Senhora. Nós temos o Papa Urbano VIII, 1623, ele consultando sobre as práticas exteriores dessa devoção, especialmente sobre as correntinhas, né, que os escravos trazem, né, que os que se consagram trazem, ele aprovou com tão louvável fervor e deu, a 20 de junho de 1631, a bula pela qual concede grande número de indulgências àqueles que são escravos de Maria Santíssima. Depois nós temos o Papa Alexandre VII, 1655, ele expediu uma bula na qual, por motivo de organização da Sociedade da Escravidão, em Marsella, né, no convento dos padres agostinianos, em Provença, ele acrescenta as indulgências concedidas pelo Papa Urbano VIII aos escravos da Santíssima Virgem, e outras muito e consideráveis também. Temos o Papa Beato Pio IX, 1846, e é sob o seu pontificado, né, que no dia 12 de maio de 1853 se promulga em Roma o decreto declaratório de que os escritos de São Luís eram isentos de todo erro que pudesse obstar-lhe a beatificação. Ou seja, quem fala que esse tratado da verdadeira devoção ele vai contra alguma doutrina da fé é mentira, porque isso aqui foi estudado, né? E o Papa Pio IX, ele declarou que ele está isento de erros, e por isso São Luís foi beatificado. São Pio X, ele tinha uma singular estima à perfeita devoção, e especialmente ao tratado, né, da verdadeira devoção, esse tratado escrito por São Luís, quando pensou em compor a encíclica, né, comemorativa do jubileu da Imaculada Conceição. Então São Pio X, que de muito conhecia, né, esse livro de São Luís Maria de Montfort, ele quis relê-lo, como confessou depois, e valeu-se do tratado, relendo tantas vezes a ponto de reproduzir os pensamentos e não raro as mesmas expressões de São Luís Maria de Montfort aqui nesse livro. O procurador-geral, né, da Companhia de Maria, numa audiência, ele disse ao Papa assim, né, o procurador da companhia: Vossa Santidade, desejo sem dúvida, como nós, que a verdadeira devoção ensinada por São Luís Maria de Montfort se espalhe cada vez mais, e há de me desculpar-me se venho pedir-lhe uma bênção especial e estímulo. E mal ele acabara de falar, e o Santo Padre, estendendo a mão, né, com um sorriso afirmativo, ele tomou a súplica escrita do procurador e leu-a. E apenas findada a leitura, ele tomou a pena e escreveu embaixo essas linhas: Acendendo o vosso pedido, recomendamos vivamente o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, tão admiravelmente escrito por São Luís Maria de Montfort. E a quantos lerem esse tratado, concedemos de todo o coração a bênção apostólica. Um santo, São Pio X, recomendou. Uma recomendação tão solícita, vinda de tão alto, né, deve necessariamente produzir uma forte impressão no coração dos católicos. E ao receber o documento supro, o procurador disse assim: esse livrinho já fez um grande bem, recomendado agora por vossa santidade, ele há de fazer muito mais no futuro. E o Papa São Pio X, com muita convicção, lhe respondeu: ele é verdadeiramente belo. Então um santo disse: ele é verdadeiramente belo. E o Papa Bento XV, ele não foi menos devoto da Santa Escravidão, não, pelo contrário, né? Em 28 de abril de 1616, por ocasião dos 200 anos, né, do nascimento de São Luís Maria de Montfort, ele enviou uma carta autografada ao superior da Congregação de Maria, no qual o Papa Bento XV disse assim: a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é um livro pequeno em tamanho, mas de uma grande autoridade e de tão grande unção. Possa ele espalhar-se mais e mais e avivar o espírito cristão num grande número de almas. E o nosso grande Papa São João Paulo II, escravo por amor, né? Totus tuus. O Papa João Paulo II expressava um grande amor à Santíssima Virgem, tanto que ele escolheu para o seu lema de pontificado
o totus tuus, todo teu a Maria, que está aqui no tratado. E quando ele era seminarista, com 18 anos, ele leu o Tratado da Verdadeira Devoção. E a sua devoção à Nossa Senhora, desde então, tornou-se assim mais intensa. E olha, são palavras do próprio Papa São João Paulo II. Ele disse: a leitura deste livro marcou em minha vida uma transformação decisiva. A consciência foi que a devoção de minha infância e mesmo de minha juventude para com a Mãe de Cristo ganhou uma nova dimensão. Enquanto antes me mostrava reservado com medo de que a devoção a Maria pudesse deixar Cristo à sombra, em vez de lhe dar prioridade, entendi agora, à luz do Tratado de São Luís Maria de Montfort, que a realidade é totalmente diferente. A devoção a Maria, que tomou assim uma forma determinada, continuou viva em mim, tornou-se uma parte integrante de minha vida interior e de meu conhecimento espiritual de Deus. E depois da encíclica Redemptoris Mater, de 1987, o próprio Papa, ele disse: é-me grato recordar, dentre as muitas testemunhas de tal espiritualidade, a figura de São Luís Maria Grimond de Montfort, que propôs aos cristãos a consagração a Cristo pelas mãos de Maria, como meio eficaz para viverem fielmente os compromissos batismais. E a gente também, né, lembra aquelas palavras de Nossa Senhora em Fátima, né? Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Então, para fortalecer essa devoção, nós contamos com o auxílio de São Luís Maria de Montfort e desta grande obra, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Com isso, nossa mãe, ela convoca seus filhos para a derradeira batalha contra Satanás. Numa das aparições, Nossa Senhora, ela mostrou o inferno aos pastorinhos, mas lhes acalmou dizendo: por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Então, se temos a consciência de que é vontade expressa do coração de Jesus que se estabeleça no mundo a verdadeira devoção ao coração de sua Mãe Santíssima, então façamos tudo para cumprir esse desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, divulgar a consagração total e levar as pessoas a se consagrarem é a mais excelente forma de ajudá-las a perseverar na graça de Deus e de contribuir para resgatar muitíssimas outras pessoas das garras de Satanás. Diz São Luís Maria de Montfort, na introdução desse Tratado da Verdadeira Devoção, ele diz: foi por meio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é por meio dela que ele deve reinar no mundo. Então Jesus, ele vai reinar no mundo e que o reinado de Maria vai ser o meio pelo qual se dará o reinado de Jesus Cristo. E os desígnios de Deus são claros e simples. O reino de Cristo se estabelecerá pelo reino de Maria. E o reino de Maria, pela propagação da total consagração à Santíssima Virgem, ou escravidão de amor, ensinada por São Luís Maria de Montfort. Então, meu filho, minha filha, fazer a total consagração é dar o nosso sim a Jesus, que nos deu Maria por mãe, mestra e formadora. Então, a total consagração à Santíssima Virgem tem a finalidade de nos ajudar a perseverar na graça de Deus, ensinando-nos a amar Jesus de verdade, colocando em prática seus ensinamentos e fazendo tudo o que Jesus mandou. Então, é um auxílio que Deus põe à nossa disposição para nos ajudar a viver melhor o nosso batismo e a perseverarmos na graça que garantirá nossa entrada no céu. Então, o tratado, que é um pequeno livro, ele abalou o inferno e provocou grande pavor e ódio em Satanás, porque o inimigo sabia que a popularização desta consagração, ela levaria ao cumprimento da profecia feita pelo Pai no Antigo Testamento, em Gênesis 3,15, onde Deus disse ao demônio: a mulher e sua descendência esmagaria a sua cabeça. Ódio por quê? Porque por meio da consagração, os fiéis, eles fazem a entrega de tudo o que são e possuem a Nossa Senhora, inclusive os méritos de suas boas obras,
através dos quais a Santíssima Virgem ela poderia salvar muitas almas, alcançando a graça da contrição e da conversão a muitos pecadores que de outro modo eles iriam com certeza para o inferno. Então, por essa doação dos méritos à Nossa Senhora, muitíssimas almas seriam arrancadas, das garras do demônio, pois lhes seriam alcançadas as graças do arrependimento e do retorno à comunhão com Deus, ainda antes de morrer. Então, a total entrega à Santíssima Virgem transforma automaticamente a pessoa consagrada em doadora de méritos espirituais, ainda que a mesma não tenha compreendido bem essa realidade. Mesmo que a pessoa não tenha compreendido bem essa realidade, mas com certeza a graça acontece. É chegando o tempo de a Virgem Maria, agora já nós estamos vivendo, é chegado esse tempo de a Virgem Maria esmagar Satanás. Seus filhos são chamados a ser seu calcanhar, a batalhar, pela Mãe de Deus e nossa. Chegada a hora do grande triunfo do Imaculado Coração de Maria. Então preparemo-nos para o reino de Maria, entregando-nos inteiramente a ela. É como diz o padre Luiz Carlos Lodi da Cruz, num livrinho escrito chamado Livro de Ouro ao Alcance de Todos. Ele diz assim: Maria é como um rio, não consegue reter águas, mas lança-as todas ao mar. Ela não guarda para si nenhum dos seus louvores, entrega-os tudo a Deus. Então, quanto mais o rio se encher de água, mais o mar se encherá. Então, quanto mais nós louvarmos a Maria, mais estaremos louvando a Deus. Belíssimas palavras. Então, estejamos dispostos, amados filhos e filhas, e tenhamos coragem de nos entregar inteiramente nas mãos da Mãe de Deus. Sinto-me, mais do que nunca, animado a crer e a esperar em tudo aquilo que trago profundamente gravado no coração. E já não há muitos anos, peço a Deus que mais cedo ou mais tarde a Santíssima Virgem terá um número nunca igualado de filhos, servos e escravos de amor, e que por seu meio, Jesus Cristo, meu Mestre muito amado, reinará nos corações como nunca. 113, número 113 do Tratado A Verdadeira Devoção. Você pode depois consultar palavras de São Luís Maria de Montfort. Então, meu filho, minha filha, este tesouro não pode ficar escondido. Como disse São João Paulo II, este tesouro não pode ficar escondido. Que você possa, com esta introdução, você possa sentir o desejo profundo de realmente ser um consagrado e uma consagrada à Virgem Maria. Eu peço que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, e assim você possa acompanhar a cada formação, nos acompanhar, para que você possa, assim, fazer parte também desse grande exército de Jesus. Que o Senhor vos abençoe, pelas mãos da Santíssima Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.